Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Salmo 105, versículo 17, tema desta mensagem: aprovado pela palavra de Deus. Diz assim o texto bíblico: adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo. O potentado dos povos o pôs em liberdade, constituiu senhor de sua casa e mordomo de tudo que possuía, para que ao seu talante sujeitar os seus príncipes e aos seus anciões ensinar a sabedoria. Diga aleluia. Diga obrigado, Jesus. Glória a Deus. Aprovados pela palavra de Deus. O texto que nós lemos no Salmo 105 fala de José do Egito. Na verdade, eu escolhi, com a ajuda do Espírito Santo, esse versículo, porque entendo que ele traz luz à história de José. Ele revela coisas importantes da história de José, que talvez lendo o livro de Gênesis você não compreenda, mas agora o salmista traz informações muito importantes para nós. Porque, para quem não conhece, José do Egito era filho de Jacó, Jacó filho de Isaac, Isaac filho de Abraão. E José teve um sonho, e o sonho que José teve foi um sonho gerado por Deus. Esse sonho gerado por Deus, então se estabelece como uma promessa de Deus para a vida dele. E é justamente isso. Um sonho gerado por Deus na minha vida é uma promessa daquilo que Deus vai fazer. Amém? Então José teve esse sonho. Quando então ele sonhou e contou aos seus irmãos, ele sofreu oposição, ele foi perseguido, ele foi jogado numa cova, os seus irmãos tentaram matá-lo, ele foi vendido aos ismaelitas e levado ao Egito, e ali ele viveu como escravo. Depois de algum tempo, ele então foi acusado injustamente pela mulher de Potifar, dizendo que ele havia tentado abusar dela. Mentira, era o inverso. Por conta disso, ele foi jogado numa cadeia e ali passou aproximadamente 2 anos. Então aí você entende agora o texto que nós lemos, onde diz que ele então teve os pés apertados por grilhões e puseram ele em ferros. A Bíblia estava dizendo, ou está dizendo, que José esteve em cadeias, José esteve preso. Mas José não esteve só preso na cadeia por 2 anos, ele estava preso numa situação, ele estava preso em calúnia, em injúria, em perseguições. José estava preso. Mas aqui o salmista então traz luz a algo muito importante, que é o centro dessa reflexão essa noite. A salmista, ele não está dizendo, ele nos revela, melhor dizendo, que José não estava preso por conta das circunstâncias, que José não estava preso por causa das grades da cadeia, que José não estava preso por conta que os seus irmãos o traíram. Ele diz o seguinte, que ele estava preso, ele estava sobre ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e até a palavra de Deus tê-lo provado. O que então o escritor sagrado está nos informando? Que José esteve naquela situação, José esteve sofrendo, José ficou aqueles 12 anos sofrendo. Por quê? Porque ainda não havia chegado o tempo da profecia que Deus fez a respeito dele se cumprir. Então você compreende que José estava daquele jeito por conta não tinha chegado ainda o tempo daquilo que Deus havia planejado na vida dele.
porque o sonho que ele teve foi uma profecia de Deus. O salmista está nos revelando isso, que não foi um sonho natural, foi uma profecia de Deus. Deus deu uma profecia a ele, mas havia um tempo para essa profecia se cumprir. Se nós não compreendemos isso, nós podemos então abrirmos mão da bênção de Deus. Se nós não compreendermos isso, nós podemos então se revoltar contra Deus. Se nós não compreendermos isso, nós podemos ser tomados de inquietação, porque parece que o tempo nunca chega, parece que Deus nunca faz. Observe que esse homem, ele teve um sonho de Deus, mas ele teve que esperar 12 anos, não 12 dias, não 12 semanas, 12 anos. 12 anos ele esperou até que então se cumprisse a promessa de Deus. E você pensa, não, a promessa de Deus não está se cumprindo porque ele está preso na cadeia. Não, a promessa de Deus não se cumpriu porque ainda não havia chegado o tempo. O que você quer dizer com isso, André? Eu quero dizer que há circunstâncias que o diabo, que cadeias não podem prender você quando chegar o tempo de Deus para que as coisas aconteçam. Nós precisamos ter essa tranquilidade, que aquele que prometeu é fiel para cumprir, mas ele tem o tempo determinado para realizar aquilo que ele prometeu. Quem está entendendo, diga amém. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, fala a respeito disso, e o título do capítulo é o seguinte: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Há para todas as coisas, não para algumas coisas, mas para todas as coisas há um tempo determinado por Deus. E o escritor sagrado diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Deus é um Deus organizado. Deus é um Deus que trabalha com organização. E Ele tem o tempo certo para todas as coisas. E Ele não vai antecipar aquilo que Ele planejou. Quem está entendendo, diga amém. No livro de Atos, capítulo 7, versículo 7, o escritor sagrado fala sobre Abraão. Fala sobre o crescimento do povo no Egito. Ele diz o seguinte: e aproximando, diga aproximando. Aproximando, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e multiplicou no Egito. Observe que o que fez o povo crescer não é porque eles não tinham televisão. O que fez o povo crescer foi o tempo da promessa. E havia uma oposição para o crescimento do povo, porque Faraó mandou que as parteiras matassem todos os meninos, porque ele percebia que o povo de Deus estava crescendo. Na verdade, quem percebia era o diabo, e usava ele como oposição ao crescimento do povo, porque o diabo sabia que o povo de Deus cresceria. Havia uma oposição, mas quando chegou o tempo da promessa, eles começaram a crescer que nem coelho, multiplicar. Por quê? Porque chegou o tempo da promessa. Faraó não pôde impedir, ninguém pôde impedir. A aflição, a angústia que eles tinham lá no Egito não pôde impedir. Eles cresceram mais do que os egípcios, a ponto dos egípcios temerem o povo de Deus, porque o povo de Deus crescia muito mais do que eles. Ei, povo de Deus, chegando o tempo da promessa, você vai crescer. Aproximando o tempo de Deus, as coisas vão acontecer. É natural isso, é isso que o texto bíblico está dizendo. E então, quando chegou o tempo de Deus, ele foi tirado das cadeias. Quanto tempo durou as cadeias, André? Até o tempo da promessa de Deus. Quando chegou a promessa de Deus, as cadeias acabaram. Você pode acreditar nisso? Você pode compreender isso? Que as suas cadeias acabarão assim que chegar o tempo de se cumprir a promessa que Deus fez? Oh, aleluia!
Todo joelho tem que se curvar diante de Jesus e da sua palavra. Todas as circunstâncias têm que se dobrar diante de Jesus e sua palavra. E você precisa compreender isso. Você não pode olhar para as suas cadeias e então ficar desanimado. Você não pode olhar para as suas cadeias e medir o seu futuro pelas circunstâncias que você enfrenta. Pense em José dentro daquela cadeia. Se ele olhasse e dissesse: espera aí, o que vai ser de mim? A minha vida está num declive constante. Outro dia eu estava na casa do meu pai, e aí então me jogaram num buraco, as coisas pioraram. E de lá o negócio piorou mais, porque eles me venderam como escravo. E piorou mais, eles me levaram para trabalhar na casa de Potifar. E quando parecia que estava ruim, ficou pior ainda, porque me jogaram lá dentro da cadeia. A vida dele está assim. E por que está assim? Porque ainda não chegou o tempo da promessa se cumprir, e parece que tudo está indo por água abaixo, mas tem um tempo da providência de Deus, em que Deus entra com providência. É como diz a Bíblia no capítulo, no livro de 1 Samuel, quando a Bíblia conta a respeito de Ana. O pastor Júlio falou disso na sexta-feira, e então Deus se lembrou de Ana. É uma, como eu posso dizer, é uma figuração que nós ouvimos às vezes, que Deus olha na sua agenda. Mas eu acredito que é mais ou menos assim que acontece. Deus olha na sua agenda. Deus tem o tempo determinado. Foi isso que aconteceu com Abraão, porque Deus falou com Abraão e disse: a sua descendência ficará 400 anos como escravos. E então eles estão sofrendo no Egito, então eles não estão ainda se multiplicando muito, então as coisas não estão crescendo ainda. Por quê? Porque ainda não chegou aos 400 anos o tempo de Deus. Mas o texto que lemos no livro de Atos diz que quando se aproximou o tempo do cumprimento da promessa, o povo começou a multiplicar. Oh, aleluia, diga glória a Deus. O povo começou a multiplicar, as coisas começaram a mudar, o crescimento se estabeleceu, ninguém pôde impedir. Por quê? Porque chegou o tempo do cumprimento da promessa de Deus. Oh, aleluia. Então o texto de Salmos está nos informando isso. Então, no tempo da promessa, as cadeias dele acabou. Mas teve um segundo elemento aqui, e que é muito importante: cujos pés foram presos com grilhões, e a quem puseram em ferros, primeiro, até cumprir-se a profecia a respeito dele. Segundo, e tê-lo provado a palavra do Senhor. Duas coisas determinantes para que o sonho gerado dentro do teu coração se estabeleça: o tempo de Deus e a palavra te provar. A palavra te provar. O que é isso, André? Quando eu li isso aqui, eu estava tentando compreender isso com mais profundidade. O Espírito Santo me levou então para Gênesis capítulo 22, versículo 1. Está escrito: e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. Versículo 2: e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Versículo 3, parte B. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. A prova de Deus para Abraão é o seguinte: obedeça a minha palavra. A prova de Deus para Abraão é: obedeça a minha palavra. É difícil. Vai ter que entregar o teu filho. A minha palavra é para você entregar o teu filho. Mas eu estou te provando. Eu quero saber se você vai obedecer a minha palavra. Em Hebreus capítulo 11, versículo 17 está escrito: pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Escute isso. Ele recebeu as promessas. Deus gerou um sonho dentro do coração dele. Um sonho que talvez ele nem tivesse mais a ousadia de sonhar. Você é velho, sua mulher é estéril, mas você vai ter um filho.
Há uma promessa, há um sonho dentro do coração dele. E agora ele está andando em direção ao sonho. Deus já falou para ele, o tempo é 400 anos, o seu povo vai estar lá. Mas agora a Bíblia diz que Deus prova ele. Como? Dá a ele uma palavra e espera que ele obedeça. De alguma maneira, todos nós estamos sendo provados por Deus. De alguma maneira você está sendo provado por Deus. De alguma maneira eu estou sendo provado por Deus a cada dia, quando Ele nos dá uma palavra e espera que nós o obedeçamos. Abraão estava preso na esterilidade. Abraão estava preso em sua vida, ele não teria um herdeiro. Ele reclamou para Deus, disse: Eliezer, o meu mordomo, vai ser o meu herdeiro, porque eu não tenho filhos. Ele tem um problema, ele está preso naquelas cadeias. E Deus diz: eu quero fazer você não ter um filho, mas eu quero fazer você pai de uma multidão. Mas antes eu vou te provar. Obedeça a minha palavra. Ei, escute isso, você está sendo provado. Cada palavra que você ouve aqui, você pode ser um homem natural e julgar que o pastor está falando com você para te manipular. Entre 2.600 pessoas eu estou pregando para você. Você é natural. Se você fosse espiritual, você entende que a palavra é viva e eficaz, e que não é o André, mas é o Espírito Santo falando pela palavra com você. E cada vez que Deus fala pela palavra, aleluia, aplauda Jesus. E cada vez que Deus fala pela palavra com você, de alguma maneira Ele está te provando. André, mas Deus não precisa me provar. Ele sabe o que tem no meu coração, mas talvez você não saiba. E porque você não sabe, você então quer exigir alguns direitos, não é? Ah, mas Deus não está me dando, Deus não está fazendo, Deus. Mas Deus está dizendo: eu vou te mostrar o que tem no teu coração. Eu vou lhe dar uma palavra para que você me obedeça. E eu vou te provar nessa palavra. Quem está entendendo, diga amém. A obediência à palavra de Deus mostra que você teme a Deus. A obediência à palavra de Deus mostra que você ama a Deus. Jesus Cristo disse em João 15,14: se vocês me amam, vocês obedecem meus mandamentos. É assim que vocês mostram que me amam. Não quando vocês choram na igreja, quando vocês pulam, ou quando vocês cantam mais alto do que o seu irmão que está do lado. Não, você mostra que você me ama quando eu falo e você me obedece. Assim você prova que me ama. Quando Abraão subiu o monte Moriá com teu filho e levantou o cutelo para matar o menino, do céu o Senhor bradou e diz: não faça mal ao menino, porque agora eu sei que tu temes a mim. E por quê? Porque você obedeceu a minha palavra. Não é o sacrifício. Aí então eu podia aproveitar aqui e falar: venda teu carro e faça o sacrifício aqui. Não, Deus não quer isso. Deus quer a obediência. A palavra dele, Ele trata com cada um de nós. E eu louvo ao Senhor por isso, porque Ele é tão grande, Ele é tão maravilhoso, e Ele se curva para falar com um ser pecador como eu, e fala a respeito da minha vida de uma maneira tão particular. Isso é a graça, é a misericórdia, é o amor dEle para comigo. E eu não posso negligenciar essa voz maravilhosa, eu não posso negligenciar esse Deus que para falar comigo. Oh, aleluia! Ele estava passando e um pobre cego na beira do caminho clamou por ele. Ele parou para ouvir o cego. Ele tem parado para nos ouvir, e Ele tem falado conosco, e Ele espera que nós o obedeçamos. Quem está entendendo, diga amém. A obediência à palavra de Deus mostra que você está pronto para viver o sonho que foi gerado por Deus no seu coração. A palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus mostra que você está pronto para viver o sonho que Deus gerou no teu coração. Quando então Abraão obedece a Deus, ele está mostrando para Deus: Deus, eu estou pronto para ser o pai de multidões. Aleluia, diga glória a Deus. Quando José então foi provado
pela palavra, ele estava dizendo para Deus: eu não devo mais ficar preso nessa situação. Por quê? Porque chegou o tempo de Deus e eu fui provado pela palavra. Entenda isso, de alguma maneira nós estamos sendo provados pela palavra, e não há cadeias que possam resistir a um cristão que obedece à palavra de Deus. Eu vou repetir isso: não há cadeias que possam prender um cristão que obedece à palavra de Deus. Não há demônios que possam resistir na vida de um cristão que obedece à palavra de Deus. Não há depressão, não há insônia, não há opressão maligna, não há nada que resista um crente que obedece à palavra de Deus. Não há. Aleluia. André, mas Deus não pode me libertar, me abençoar, quebrar as minhas cadeias, sem eu obedecer a palavra? Impossível. Eu vou repetir: impossível. Jesus Cristo disse em João capítulo 8, versículo 31, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: só quem crê. Se não crê, Jesus nem fala. E então Jesus falou com os judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, aleluia, sois verdadeiramente meus discípulos. Versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como que as cadeias caem? Como que eu sou livre? Quando eu permaneço na palavra dele. Eu não passo pela palavra, eu permaneço na palavra. Eu não volto atrás com as minhas decisões. Tem gente que até é levado pelo Espírito Santo a um compromisso com Deus, mas amanhã ele volta atrás. Ele esquece do que fez, o compromisso que fez com Deus. Eu quero dizer algo para você: Deus não esquece de nenhum dos compromissos que você fez com Ele. E Ele espera que você cumpra. Na Bíblia está escrito: melhor é que não vote, mas se votar, cumpra. Eu vou dizer algo mais a você: os votos que fazemos com Deus, se foram gerados depois de ouvir a palavra de Deus, eles foram gerados pelo Espírito Santo. E eles se estabelecem como alicerces para as nossas vidas, para o projeto que Deus tem conosco. E nós não podemos recuar, nós não podemos voltar atrás. Está escrito: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Não está pronto para o reino de Deus. Não está pronto para viver as coisas maravilhosas do reino de Deus. E por quê? Porque ele vive olhando para trás. Nós precisamos ficar na palavra. Jesus Cristo disse: se você permanecer na minha palavra, você então verdadeiramente será o meu discípulo. E por que verdadeiramente? Porque tem gente que é discípulo falso, tem cara de discípulo, carrega uma Bíblia e etc, mas não permanece na palavra. Como você conhece um discípulo de Cristo Jesus? Ele permanece na palavra. Ele não está lutando pela desobediência, ele está lutando pela obediência. Tem cristãos que estão lutando pela desobediência. Ele está vasculhando a internet e os malucos da internet para achar um argumento para ele voltar para o erro. Ele está lutando pela desobediência. Isso é um coração que ainda está lá no Egito. Saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro dele. Então, volta e meia, ele está procurando, uma maneira de praticar novamente, de praticar novamente aquele erro. Sabe, a minha vida é tão chata sem uma cachaça. Será que se eu procurar alguém na internet que justifique a minha cachaça, eu posso voltar a beber? Era tão bom quando eu estava aqui em casa e bebia uma cachaçinha final de semana.
Sabe, ele está procurando uma maneira de desobedecer. Isso não é o verdadeiro discípulo de Cristo. O verdadeiro discípulo de Cristo está procurando ser mais reto, mais santo, mais obediente, mais em Cristo, se parecer mais com Jesus. Então, Jesus Cristo disse: se vocês permanecem, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. E por que vocês permanecem? Então vocês conhecem a verdade. E quando vocês conhecem a verdade te liberta. E no versículo 36 está escrito: e verdadeiramente sereis livres. Não mais ou menos, não uma fachada, porque muitas vezes nós nos sentimos assim. Eu já me senti assim na igreja. Eu estou na igreja, eu estou vindo na igreja, eu estou cantando com os irmãos, mas eu sei que eu não sou verdadeiramente livre. E não se desespere com esse quadro seu. Deus vai te tirar desse quadro. Você que está na igreja e você sente que você não é verdadeiramente livre. Sabe por que não é? Porque você ainda não determinou obedecer tudo que Deus fala com você. Porque você é seletivo. Então Deus fala: é azul. Você fala assim: ah, não é bem azul, né, gente? É roxo. É vermelho. Ah, eu acho que é a cor de abóbora. Para com isso. Porque a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso provém do maligno. É assim que nós andamos. Nós não vamos negociar com o diabo. Nós não vamos negociar com a nossa carne. Nós fomos chamados para andar na verdade. E por isso que o Senhor vai nos libertar. Verdadeiramente nós seremos livres. Aleluia, diga glória a Deus. Agora, preste atenção em algo que eu vou lhe dizer. Augusto Cury disse uma frase assim: sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. Eu quero parafrasear Augusto Cury dizendo o seguinte: sonhos gerados por Deus, sonhos gerados por Deus sem obediência à palavra produzem crentes frustrados. Sonhos gerados por Deus sem a obediência à palavra produz crentes frustrados. E por quê? Porque então, como disse a palavra, José foi provado e ele foi arrancado das cadeias e sentou na cadeira que Deus prometeu a ele. Mas se ele não é aprovado pela palavra, ele não sentaria aonde Deus prometeu a ele. E o que aconteceria com José? Ele seria apenas um crente frustrado. Tem muita gente na igreja frustrado. E sabe a primeira coisa que a pessoa faz? Ah, esse Deus não é de nada. Eu vou mudar de igreja, vou lá naquela igreja que a gente dá um carro e ganha uma fazenda. Porque essa igreja não está com nada. O pastor também não tem unção. Eu gosto de pastor que entrega profecia. Ele não me entregou nenhuma profecia ainda. Ah, eu estou fora dessa igreja. Crente frustrado. E a culpa é do pastor, a culpa é da igreja, a culpa é dos irmãos, a culpa é do marido, a culpa é da esposa, a culpa é minha, que tenho dificuldade em obedecer a palavra de Deus. A culpa é minha, que quando é para cumprir os desejos da minha carne eu corro, obedeço rapidinho. Mas quando é para obedecer a palavra, quando a palavra é contra aquilo que eu quero, eu vou consultar um profeta. Cara de pau. Quando é para desobedecer, não consulta profeta. Quando é para satisfazer a carne, não consulta profeta. Mas quando a palavra é para tomar jeito, alinhar a vida, deixar o pecado, deixar a cachaça, deixar a prostituição, deixar a mentira, deixar a rebeldia, deixar a maledicência, eu vou consultar um profeta, porque eu acho que isso não é de Deus. Ó, depois que eu falar, você dá uma olhada pro sujeito que está do teu lado. Não fala nada não. O rosto dele vai contar já isso. Tem cristão que vive de profetada
emprofetada. Agora dá uma olhadinha para a cara dele. Viva da palavra, não viva de profecia. Se você estiver disposto a obedecer, você vai conseguir ouvir Deus e não vai precisar de intermediário. Se você estiver disposto a obedecer, Deus vai falar com você. Amém ou não? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora, preste atenção, por que, André, que Deus então, eu preciso ser aprovado pela palavra de Deus? Eu vou te explicar o motivo. Porque se você não estiver na palavra, mais cedo ou mais tarde o negócio vai dar errado. Não adianta levantar uma construção sem alicerce. É isso. Jesus Cristo, a Bíblia diz que Ele é a pedra angular, a pedra de esquina. Ele é a rocha eterna. Ele é a rocha inabalável. Toda a construção deve ser feita nele, porque todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele e sem Ele, nada do que se fez teria sido feito. Tudo é nele. Ele é o alicerce, Ele é a rocha. E qualquer construção que não é feita nele, não cresce, não se estabelece. Então, se você não tem uma vida na palavra, por conta disso Deus não te odeia, Deus continua te amando. Você tem dificuldade de obedecer a Deus e Deus fala com você sempre a mesma coisa. E vou dizer uma coisa para você, ao contrário do que você é e do que eu sou, Deus continua te amando. É um amor impressionante, é o amor de Deus. Porque se fosse eu, já te odiaria você. Se eu falasse com você 10 vezes e você não desse crédito ao que eu falasse, eu nem falava mais com você. Mas Deus continua falando com você. E Deus continua amando você. E Deus me incomodou hoje 5 horas da manhã para falar com você. E eu que pago o pato, não consigo dormir. Eu não tenho nada a ver com a sua desobediência, mas sou eu que não durmo. Porque Deus falou comigo hoje. Eu estava escrevendo essa mensagem ontem, terminando ela. E o Senhor me acordou 5 horas da manhã e falou: acrescente algo na sua mensagem. Eu falei: o que, Senhor? Eu falei: fale para o meu povo a respeito de Moisés. Diga para eles que eu tinha um grande projeto na vida de Moisés. Que desde que Moisés nasceu, eu livrei Moisés da morte. Eu coloquei ele milagrosamente dentro do palácio. E ainda fiz com que a mãe dele recebesse salário para cuidar dele. Diga para o meu povo que eu falei com Moisés lá no Monte Horebe, numa sarça ardente. Diz para o meu povo que Moisés era o maior profeta do Antigo Testamento. E eu chamei ele para uma grande obra e gerei no coração dele um grande sonho. Diga para o meu povo isso. E eu disse: por que, Senhor? E ele disse: e fale para eles que eu queria matar Moisés. Sabia disso? Que Deus queria matar Moisés? André, mas como assim? Deus gerou, Deus escolheu ele, Deus trabalhou na vida dele e queria matá-lo. Onde está isso, André? Êxodo, capítulo 4, versículo 24. Deus queria matar Moisés. Isso aqui é uma advertência. O Senhor falou: fale com o meu povo a respeito disso. Olha só, estando Moisés no caminho, e aqui tipifica você vivendo a sua vida. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor com Moisés e o quis. Gente do céu, não estou entendendo mais nada. Deus gera no coração dele o sonho, agora quer matar ele. Que negócio que é esse? Versículo posterior você entende o motivo. Versículo 25. Então Zípora, que era sua esposa, tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida tu és para mim um esposo sanguinário. Entenda aqui, Deus estabeleceu uma lei, uma ordem, que todos os meninos, os homens da tribo de Israel, deveriam ser circuncidados. Cortado uma pele que envolve o órgão genital masculino, todos deveriam ser feitos, deveriam ter esse sinal. É como o batismo, é parecido, é o mesmo rito. Todos têm que batizar. Se você não batizou ainda, você está em desobediência à palavra de Deus. Mas eu batizei quando eu era bebê.
Não tem na Bíblia nenhum bebê que foi batizado, só você. O batismo é para perdão e arrependimento de pecados. Um bebê não tem consciência do pecado. Você precisa batizar agora que você está entendendo a palavra de Deus claramente. Agora veja bem, então Deus tinha dado a ordem, Moisés sabia, mas aparentemente ele não circuncidou o filho por causa da esposa. Porque Zípora não era da tribo de Israel. Zípora era pagã, era de outros povos. Aí o que aconteceu? Provavelmente ela falou: no meu filho não. Corta o negócio seu aí. O meu filho, você não vai passar faca nele não. Agora o que eu faço? Eu obedeço a Deus ou obedeço a minha esposa? Ei, o que você faz? Obedece a Deus ou obedece seu esposo? Obedece a Deus ou obedece seu chefe? Obedece a Deus ou obedece seu namorado? Obedece a Deus ou obedece o pastor? O que você faz? Obedece a Deus ou obedece uma religião? O que você faz? Moisés então não fez o que tinha que ter feito. Aí Deus pensou assim: esse cara está de brincadeira comigo. Gerei um sonho no coração dele. Falei para ele o que eu vou fazer. Prometi para ele que vou dar uma terra que manda leite e mel. Prometi que vou estar com ele. Dei poder para ele, fez tudo. Mas ele não obedece os meus mandamentos, os meus preceitos. Ele tem dificuldade de me obedecer. Sabe uma coisa? Eu vou matar ele. E Deus foi para cima de Moisés para matar. Aí, a hora que o negócio apertou, a mulher falou, acho que Moisés falou: mulher, Deus está querendo me matar porque eu estou em desobediência por sua causa. Você sabe onde você está desobedecendo. Você sabe o que você tem que fazer e está protelando. Você sabe o que Deus está falando com você de dia e de noite, e você está fazendo o que não está entendendo. Moisés sabia, porque a hora que o negócio apertou, a primeira coisa que ela fez, pegou uma pedra lá, e foi circuncidar o menino, rapidamente. Porque se não faz isso, Deus ia matar Moisés. E por que Deus faz isso, André? É melhor matar no começo do que matar no meio, gente. Porque fora da palavra nunca vai chegar no final. Porque na desobediência o plano de Deus nunca vai se complementar na vida dele, completar na vida dele, melhor dizendo, nunca vai. Então é melhor matar. Sabe o que Deus falou para Moisés certa feita? Porque, não sei se você sabe, mas do povo que saiu do Egito, só Josué e Caleb entrou em Canaã. 3 milhões de pessoas morreram no deserto. Sabe por que eles morreram no deserto? Porque eles eram um povo obstinado, teimoso. Deus falava, Deus falava, Deus falava, Deus falava. E aí um dia Deus perdeu a paciência, falou: Moisés, vou matar todo mundo. Moisés falou: Senhor, não faça isso. Se o Senhor matar eles, pai, o povo vai dizer que o Senhor não teve condição de colocar eles lá, e por isso matou eles no deserto. Aí Deus falou: tá bom, só que lá eles não entram. E eles morreram de velhice, mas não entraram na terra que Deus prometeu para eles. Entenda o que eu vou te falar. Se é para morrer no meio do caminho, é melhor morrer no começo. E eu quero te dizer algo para você aqui. É por isso que tem gente que morre na igreja assim, ó. É povo de Deus e morre. Por isso que você vê: não, mas era um homem de Deus, hein? Entregava profecia, era usado por Deus, sapateava, falava em línguas, cantava, morreu assim que aconteceu. Você só vê os dons de Deus sendo revelados nele, mas você não conhece uma vida de desobediência que ele vive. Tem gente que morre por causa da desobediência. E sabe o que o Espírito Santo falou comigo essa madrugada? Fale isso pro meu povo. Fale para eles que eu quis matar Moisés. Fale para eles. Moisés era íntimo de Deus, falava pessoalmente com Deus. Fala para eles que esse camarada que falava pessoalmente comigo, eu quis matar ele por causa de desobediência. Eu quero dizer uma coisa para você, igreja: não brinca com Deus não. Não brinca com Deus não. Deus está falando com você, obedeça a Deus. Deus está mandando parar, pare. Deus está mandando ir, vá. Deus está mandando calar, cale.
Obedeça a Deus, não lute contra Deus. Posso ouvir um aleluia? Oh Deus. E sabe o que é o pior que acontece com as pessoas que desobedecem a Deus? O nome de Deus é zombado por causa dessas pessoas. O nome de Deus é zombado por causa dessas pessoas, porque Deus não pode realizar a obra, ainda as pessoas falam mal do Deus que você serve. Esse Deus seu, cadê o seu Deus que não fez nada? Cadê o seu Deus que não agiu? Cadê seu Deus que não te livrou? Cadê seu Deus que não te abençoou? Cadê seu Deus que não abriu a porta? Aí o crente que não obedece tem que ter dignidade para levantar a cabeça e olhar, diz, a culpa não é de Deus não, a culpa é minha que desobedeci o Senhor. A culpa é minha que eu sou rebelde, eu sou obstinado. Nós temos que ter coragem para assumir os nossos erros. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vamos terminar esse texto aqui, essa palavra, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Então Paulo escreveu a Timóteo, disse o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Sabe do que nós envergonhamos? É daquilo que nós sabemos que está errado e continuamos fazendo. É ou não é? Você não se envergonha daquilo que você não sabia que era errado. É disso que Paulo está falando. Pare de fazer aquilo que está errado. Não importa o que você vai pagar, não importa o preço. É melhor perder dinheiro do que perder a reputação com Deus. É melhor perder benefícios humanos do que desagradar a Deus. Oh, aleluia, diga glória a Deus. André, quando José foi provado pela palavra? José foi provado pela palavra quando, apesar de tudo que ele viveu, ele não murmurou contra Deus. Não murmurou. Há 12 anos tinha um projeto de Deus, e esse homem se mantém íntegro na presença do Senhor, cumprindo o papel dele de adorador, embora tivesse em cadeias, embora tivesse sendo perseguido, embora tivesse sendo injustiçado, ele não murmurou contra Deus. Quando que José foi provado, André? José foi provado quando continuou com a vida reta, apesar de todas as injustiças que sofreu. Escute-me, ele era o melhor escravo da casa de Potifar. Ele era o melhor preso dentro da cadeia. Escute-me, por favor, o erro de alguém não pode justificar o seu erro. O erro de alguém não justificará o teu erro diante de Deus. Se o André perder o juízo amanhã e fizer um monte de bobagem, isso não pode fazer você largar esse Deus, porque o homem erra, o homem falha, mas Deus não erra, Deus não falha, Ele continua sendo o mesmo. O meu erro não pode justificar o seu. O erro do teu marido não pode justificar o seu. O erro da tua esposa não pode justificar o seu. Ele continuou reto, apesar de todas as injustiças. Terceiro, quando foi que a palavra provou ele? Quando a mulher de Potifar queria deitar-se com ele, e ele disse não. Não, eu conheço Deus que é santo, e eu vou permanecer santo. Aleluia. Ele estava sendo provado em cada decisão da vida dele. A palavra de Deus estava provando ele. E por fim, a palavra provou ele quando ele perdoou os seus irmãos que o injustiçaram. A palavra está querendo te provar nesse âmbito. Alguns de vocês estão com o coração cheio de mágoa. Você está sendo reprovado pela palavra, porque você precisa perdoar. Ele perdoou os seus irmãos, e a Bíblia diz que então as cadeias caíram. Não há cadeias que possam resistir uma vida na palavra. Entenda isso. As nossas cadeias se estabelecem porque nós ainda não obedecemos totalmente a palavra de Deus. André, mas se eu casar eu vou perder minha aposentadoria. Já viu essa história? Se eu me casar,
Mas a Bíblia diz que se você não estiver casado, você está em adultério. Ah, mas você entende como é, né? Deus compreende a minha situação. Pessoas que negociam com a verdade. Pessoas que estão na igreja e estão tentando ser abençoadas, mas elas têm dificuldade em obedecer à verdade. Ei, escute-me. Pague o preço. Seja fiel a Deus. Case-se, se está morando junto. Perdoe, se há mágoa no teu coração. Ah, André, mas você precisa entender. Eu estou saindo com o João, e se eu parar de dar a ele, você entende o que eu estou falando? Se eu parar de dar a ele o que ele quer, ele para de me dar dinheiro para me sustentar. Isso tem outro nome. Posso falar? Vocês não vão ficar chateados? Prostituição. Mas com uma embalagem bem bonita, com um lacinho em cima. Eu dou a ele o que ele gosta, e ele dá a mim o que eu gosto. Isso é prostituição. Ah, mas se eu não der ao meu namorado o que ele quer, ele me abandona. Ah, você tem medo de perder o namorado, mas não tem medo de perder Deus. Ah, você devia ter arrumado outra igreja, né? Tem marido que está beliscando a mulher do lado. Se ele está beliscando, levanta a mão, só para saber quem é ele. Falei que eu não queria vir aqui. Eu nunca fui com a cara desse comprido aí. Sou eu não, é o amor de Deus por você. Aleluia. Quando chegou o tempo de Deus, e quando a palavra o provou, a Bíblia diz que o rei mandou soltá-lo. Oh, aleluia. O rei vai mandar te soltar quando você for provado pela palavra. As cadeias não vão poder resistir você. Quando você for provado pela palavra, a Bíblia diz que o rei pôs ele em liberdade, constituiu ele como senhor da sua casa, e então colocou sobre a sujeição dele os príncipes e os anciões, e deu a eles sabedoria. Oh, aleluia. Vou dizer uma coisa para você: obedecer a palavra de Deus às vezes é difícil, mas traz um resultado maravilhoso. Oh, está escrito no Salmo 1: bem-aventurado é o homem, mais que feliz é o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. Sabe o que é ter prazer na lei do Senhor? É Deus falar para você hoje: para com essa promiscuidade sua. E você diz: aleluia, eu vou parar, Senhor. Eu tenho prazer na tua lei. Eu tenho prazer em te obedecer. Para agora com esse negócio. Sai do meio dessa peleja. Se querem levar, dá isso aí para a pessoa e larga disso. Para dessa briga. Amém, Senhor. Eu tenho prazer nisso, na sua lei. E a sua lei eu me deleito nela. Aleluia. Escute isso. Tenha seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, porque este será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá os seus frutos na estação própria, as suas folhas não caem, e tudo que ele faz. Isso aqui é o benefício de obedecer a palavra. E tudo o que ele faz, oh, aleluia. É difícil às vezes? É difícil. É difícil abrir mão de coisas? É difícil. Você pensa que depois de 22 anos servindo ao Senhor, que eu não tenho que abrir mão? Todo mês eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Eu não sei mais o que eu vou abrir mão, porque eu já abri mão de tudo. Mas o Senhor sempre acha uma coisa nova. Aleluia. Mas eu aprendi o benefício de ter prazer na lei dele. Sabe por quê? Porque tudo que eu faço prospera.
Todo lugar que eu coloco a mão é abençoado. É isso que diz o escritor. Porque esse será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, e tudo o que ele fizer prosperará. Tudo prosperará. É difícil? É. Mas o benefício é imenso. E Deus está te chamando hoje para você obedecer, ser aprovado pela palavra de Deus. Não ter nada do que se envergonhar. Vou dizer algo para você, pai. Seus filhos estão de olho em você. Seus filhos estão de olho em você, mãe. Seu comportamento. Como que seus filhos se sentem diante de você? Quando vê você, por exemplo, mentindo no telefone. Só quem mente no telefone levanta a mão agora. Ninguém vai levantar. Hã? Quando você está dentro do carro e perde o controle e xinga as pessoas, fala aqueles palavrões. Como seus filhos se sentem? Você está envergonhando a sua família? Os seus amigos, os seus parentes, a sua mãe, o seu pai, como é que você trata teu pai e tua mãe? Disse Paulo, procure ser aprovado pela palavra. Procure ser aprovado diante de Deus. Não só diante de Deus, diante dos homens também. Procure ser aprovado diante de Deus, diante dos homens. E você vai ver que todas as suas cadeias cairão. Aquilo que parece impossível acontecerá. Deus tirará você de baixo e te colocará por cima. Ainda que seja impossível aos teus olhos, Deus te abençoará. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. É um verdadeiro engano do diabo da nossa mente achar que nós levamos vantagem quando nós desobedecemos a palavra de Deus. Não. A vantagem está em ter prazer na lei do Senhor. Amém? Aplauda Cristo Jesus bem forte. Aleluia!